Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 90. Eu vou tentar ser rápido. Até meia-noite ainda vai ser domingo, então até meia-noite a gente encerra o culto. Todo mundo achou aí? Salmos de número 90. Versículo de número 17. Amém? Todo mundo achou? Diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Feche os teus olhos nessa noite por um segundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta noite por meio da Tua palavra, Senhor. Que nesta noite, Pai querido, o nosso coração venha estar aberto para ouvir a Tua palavra neste lugar. Que neste momento, Pai querido, em que falaremos da Tua palavra, Senhor, e que falaremos, ó Pai querido, quão bom é estar na Tua presença, eu te peço, Pai querido, que o Teu Espírito venha trazer para nosso coração revelação da Tua palavra, Senhor. E que nós saímos daqui nesta noite, Pai, convictos, Senhor, de que o Senhor falou conosco neste lugar. Por isso, Pai, toma a nossa vida e o nosso coração em Tuas mãos. E a igreja que crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode tomar teu assento nesta noite. Glória a Deus. Hoje pela tarde, enquanto eu li algumas coisas aqui, o Senhor fez eu lembrar que há um tempo atrás eu preguei esse texto aqui. E eu fui ler o texto e Deus começou a me dar umas coisas um pouco diferentes do que me deu aquela vez. Mas eu queria falar sobre isso aqui com os irmãos hoje, sobre o texto que nós lemos aqui e sobre algumas pessoas do Antigo Testamento, que nós vamos trazer à nossa memória nesta noite, tão especial que é a noite de celebração da ceia do Senhor. Nada melhor no dia da ceia do Senhor do que falar sobre a graça de Deus, a graça que nos restaura, a graça que nos levanta, a graça que nos transforma, a graça que nos cura, a graça que nos capacita e a graça que nos salva. O texto que a gente leu aqui, se vocês puderem deixar a Bíblia de vocês abertinha. O texto que você leu, que nós lemos juntos aqui nesta noite, é um salmo composto por Moisés. Nós criamos uma ilusão na nossa cabeça de que Salmos quem escreveu foi Davi. Então, sempre que fala Salmos, a gente pensa Davi escreveu. E nem às vezes não foi Davi que escreveu. A grande maioria deles não foi Davi que escreveu. Este salmo que você leu comigo aí, o Salmo 91 também, foi Moisés que escreveu. Este salmo que a gente leu aqui, e eu destaquei só o último versículo, é uma oração do servo de Deus Moisés. Ele está agora perambulando com o povo no deserto, depois de o povo ter ficado 430 anos preso no Egito. Moisés está com o povo no deserto agora. E pensa, quando Deus olhou para Moisés, Deus disse para Moisés assim, ó, eu tenho uma missão fácil para te dar. Eu preciso que tu transforme milhões de escravos em uma nação. Quando Moisés se vê com o povo no deserto, o povo precisa se tornar nação, precisa prosperar, precisa ter regras de convivência, precisa ter regras de vivência, precisa ter disciplina nas coisas espirituais, precisa crescer financeiramente, precisa educar os seus filhos. E Moisés se depara com essa situação e ele pensa, e agora? 6 milhões de escravos. Ele começa o versículo 1 do 90 que você leu comigo, dizendo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Vocês estão aí? De geração em geração, Tu tens sido o nosso refúgio. Mas peraí, refúgio, gente. Refúgio é um lugar onde a gente se coloca, não é verdade?
O refúgio pode ser a sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser o teu emprego. O refúgio é um local onde você adentra a fim de se proteger. Você percebe que Moisés está dizendo para o Senhor que Deus não é o ser, Deus é o lugar em que eles se escondem. Ele está dizendo para Deus, de geração em geração, tu tens sido aquele a quem nós buscamos para nos esconder do frio. Aquele que nós buscamos para nos esconder do calor, aquele sobre o qual nós nos escondemos a fim de buscar proteção no deserto. De geração em geração tu tens sido a nossa proteção, o nosso refúgio. Mas espera aí, pastor, você pode me perguntar, mas espera aí, pastor, o povo não está há 430 anos escravo no Egito? Sim, guardados por Deus. Aí o versículo 2, ele diz, antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra, e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Eu vou ler de novo, que isso aqui é lindo. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, Senhor, tu és o nosso refúgio de geração em geração. Tu és aquele que nós buscamos para nos esconder de geração em geração. Mas não foi nós que te fizemos refúgio. Não foi nós que te fizemos habitação. Porque antes que nós existíssemos, tu já estava lá. O que Moisés está dizendo é, tu és o nosso refúgio e fortaleza, porque o Senhor nos escolheu para ser seu povo, e não o povo te escolheu para ser Deus, porque antes que o mundo existisse, tu já era Deus. Que coisa mais linda. Moisés, nesse capítulo todo do Salmo 90, ele está reconhecendo a fragilidade do homem diante da soberania de Deus. É difícil para a gente compreender a pessoa de Deus, porque tudo que você enxerga, tudo que eu enxerga, teve início, tem meio e vai ter fim. A roupa que você pagou cara esse mês, as irmãs até botaram a mão assim agora, nem me lembro, pastor. Essa roupa, daqui 3 anos não serve para nada mais, vai passar. É difícil para a gente compreender Deus, porque tudo que nós podemos ver, tocar, sentir, controlar é perecível, mas Deus é inalcançável. Ele é infinitamente maior do que todas as coisas. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías que os céus são o meu trono e a terra é o lugar de descanso dos meus pés. A palavra do Senhor diz que quando Isaías viu o Senhor no templo, somente o manto da orla da sua veste enchia todo o ambiente. Como que a nossa mente se comporta diante de um Deus que é todo poderoso? Peraí, vou repetir. Eu disse todo poderoso. Eu não disse um pouco poderoso. Eu não disse meio poderoso. Quem sabe eu disse todo poderoso. Quando você escuta um pregador dizer que Deus é todo poderoso, ele não está apenas dizendo que Deus pode fazer algumas coisas por você e outras não. Eu estou dizendo que Ele pode fazer tudo, porque Ele é Deus. Moisés reconhece: Senhor, nós somos pequenos, nós somos miseráveis. Ele está reconhecendo que tudo que está nessa terra, que nós somos breves. Salomão disse que a vida é um sopro, é um vapor. Você já parou para ver a chaleira quando ferve a água? E sobe aquele vapor do bico? Aquilo ali é a tua vida. Não sou eu que disse, é a Bíblia. A vida é um vapor. É passageiro. O salmista fala, versículo 10, a duração da vida de um homem é de 70 anos.
E alguns, pela muita força, robustez, ainda vivem os 80. E aqueles que passam dos 80 desejam ter morrido, porque não existe alegria mais. É por isso que Salomão, em Eclesiastes, capítulo de número 12, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual tu dirás, não tenho neles prazer nenhum. Ele está reconhecendo: Deus, nós somos frágeis. Como que a nossa nação será nação se nós somos frágeis? Como que o nosso povo será um povo bem firmado se somos frágeis? É por isso que ele começa a oração dele declarando que Deus é a fonte de proteção da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te faz ter certeza de que você está caminhando para o lugar certo? O que nos faz ter certeza de que Deus está conosco, nos auxiliando em cada momento? Porque não se engane, Ele está. Talvez não do jeito que você queria, mas Ele está. Ele está. Salmo de número 46, versículo de número 1. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Você quer conquistar o coração de Deus em oração? Quando você começar, para de falar de você e fala dele. Começa a dizer como ele é lindo. Eu não sei, pastor, mas ele é. Começa a dizer como é bom sentir a presença dele. Começa a falar como ele é grande, como ele é poderoso, como ele é inalcançável, como ele é maravilhoso, como inteligente, como inacessível ele é. Eu duvido de você não atrair Deus com a sua oração. Aleluia. Vocês estão aí, gente? O salmista fala de geração em geração: tu és Deus. Eu não te fiz Deus. Você não fez de Deus Deus. Ele é Deus. Antes de tudo, depois de tudo, Ele é Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele é alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim. Diante da realidade que Moisés enxerga quando escreve o capítulo de número 90 de Salmos, no versículo 17 que nós lemos, se você ler todo esse texto em casa, e eu faço questão que tu leia todo esse texto em casa, é poucos versículos, são 17 apenas, lê tudo em casa, que você vai ver que tudo que eu falei está escrito aí. Diante da realidade do povo, diante do reconhecimento de Moisés de que não há força no homem para conseguir nada, diante da realidade de que nós não conseguimos com os nossos recursos fazer tudo aquilo que queremos, porque o homem não consegue fazer tudo o que quer, ao invés de Moisés pedir para Deus bênçãos, ao invés de Moisés pedir para Deus mais capacidade, ao invés de Moisés pedir para Deus mais unção, ao invés de Moisés pedir qualquer coisa a mais para Deus, ele pede algo que vai muito além. Ele diz ali: seja sobre nós a graça do Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor. E a pergunta que fica na cabeça de alguns aqui hoje é: o que é graça? O que é graça? No Antigo Testamento, que você leu comigo, os Salmos está no Antigo Testamento. A palavra que mais se aproxima do sentido da palavra graça é misericórdia. Mas não é exatamente o mesmo sentido, mas é o que mais se aproxima. Lamentações capítulo 3, versículo 22, o profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, portanto, as suas misericórdias não têm fim. Se você pegar esse texto agora, você vai ver que ele cita a palavra misericórdia 2 vezes. As misericórdias do Senhor são a causa, e depois ele fala: porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E se eu falar para você que no idioma original da Bíblia, que é hebraico, não é português, é hebraico, não aparece 2 vezes misericórdia? Olha que interessante. Agora o pastor me deu um nó. A primeira palavra que aparece ali é hesed, que fala de
lealdade, benignidade e misericórdia. O segundo vocábulo que aparece ali é rachamai, que é amor maternal. Vocês são mães aqui. O que você faria pelo teu filho? Morreria. Então o profeta está dizendo as misericórdias do Senhor, a lealdade de Deus conosco, porque Ele tem um pacto com a gente. A misericórdia de Deus com o seu povo são a causa de não sermos consumidos. Portanto, aí fala rachamai, o seu amor maternal. O seu amor capaz de qualquer coisa, o seu amor visceral, o seu carinho são a causa de não sermos consumidos, porque se renovam dia após dia. Enquanto que aqui na época de Moisés, misericórdia significa poupar alguém de um castigo. Você sente pena até de um animal e poupa ele do castigo, não é verdade? Você assiste pessoas pela internet em outros países morrer pelo evangelho e alguns acidentes e você sente misericórdia. Você sente pena, mas você não se colocaria no lugar deles. Isso é misericórdia, não é verdade? Misericórdia é poupar alguém do castigo. Graça no Novo Testamento é se oferecer no lugar para ser castigado no lugar do culpado. É por isso que Jesus, quando fala com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graça significa favor não merecido. Você não pediu para ser salvo. Você não pediu para saber a verdade, mas a graça te escolheu. Por isso que graça é favor não merecido. Vocês estão aí, gente? Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos, separados da glória de Deus estão. Mas olha que interessante que ele fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós estávamos separados de Deus, totalmente. Não existe como se achegar a Deus se a graça não te trouxer. Não existe como as pessoas que amamos se achegar à graça de Deus se ela não trouxer. Jesus disse: todos aqueles que são meus, o Pai trará a mim. É por isso que Jesus fala que quando ele for de pendurado no madeiro, atrairei todos até mim, porque já são do Senhor. Eu vou repetir, já são do Senhor. Eu quero dizer com isso que quando você estava lá no mundo, nas drogas, na bebida, na farra, na brigaiada, você já era escolhido. Você já foi escolhido. O apóstolo Paulo declara, Romanos 5:20, que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está fazendo um comparativo entre o pecado que abundou, o pecado que multiplicou. Ele está comparando com a ação da graça. E Paulo está dizendo: aonde houve muito pecado, aonde houve muita desgraça, a graça sobrepujou. O que Paulo está dizendo é que quanto pior for a situação do ser humano, mais graça Deus derrama sobre ele. O que Paulo está dizendo é que não importa a quantidade, o que foi o passado, o que é o presente, quando a graça encontrar, ela cobre todos os teus pecados. Ele perdoa todas as tuas ofensas, e a Bíblia diz que lança no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais. Porque, pastor, a graça cobre todos os teus pecados. Eu conversei com uma pessoa esses dias, e eu falei para ele bem assim, que as pessoas têm dificuldade de entender a graça. A graça não se diz respeito ao que você pode fazer. Você não vai ser salvo porque você ora, porque você jejua, porque você vem para a igreja. Você não vai ser salvo por causa disso. Você só ora, você só jejua, você só louva,
Você só vem para o culto porque você já foi salvo. Ninguém compra a salvação é dada. É dada. Aleluia. A graça não olha a condição do homem, não olha a condição da mulher. A graça cumpre propósitos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, Paulo se encontrava em uma situação complicada, a qual ele chama de espinho na carne. E esse problema que Paulo tinha era tão grande, que ele diz que era mensageiro de Satanás, enviado para esbofetear. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo orou cerca de 3 vezes, e pediu para Deus: afasta de mim isso aqui me faz mal, isso aqui me incomoda. Mas o Senhor não me disse nada, a não ser: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você foi encontrado pela graça. Eu fui encontrado pela graça. Eu quero começar falando que eu gosto muito de falar dele, que é Moisés. Já falei para os irmãos, quando Joquebede, que é mãe de Moisés, fica grávida de Moisés, a palavra do Senhor diz que eram muitos escravos e nasciam muitas crianças. Então o rei do Egito, Faraó, decidiu que precisava matar as crianças. Porque se aquele mundaréu de criança ficasse adulto, e essas crianças que ficassem adultas tivessem outras crianças que ficariam adultas, eles sobrepujariam os egípcios e os egípcios se tornariam escravos. Então o Faraó ordena que todo menino homem, todo menino que nasceu da criança nascesse homem, morresse. Mas Joquebede fica grávida de Moisés nesse período. E a palavra do Senhor diz que ele esconde a gravidez. E ainda depois que Moisés nasce, ela ainda consegue esconder o menino por cerca de 3 meses. Pensa na luta. Criança chora. Criança faz manha. É verdade? Como que vai esconder? Ela conseguiu. Mas a palavra do Senhor diz que, vendo que não conseguiria mais esconder, Joquebede criou uma estratégia e faz uma espécie de barquinho de juncos com betume, e ela largou à beira do Nilo, entre os juncos. E eu já ouvi muito pregador dizer que Joquebede largou o cestinho na água, e Deus fez o cestinho subir rio acima contra a correnteza e parar lá na casa de Faraó. Não, é mentira. É mentira. A Bíblia diz que ele colocou entre os juncos à beira, ficou preso ali. A ideia não era rifar o menino para a água e se morrer, morreu, era deixar protegido. Ela colocou o menino ali e disse para Miriam: cuida, observa o que vai se suceder. Aí de repente a filha de Faraó vem se banhar ali. E eles escutam o choro de Moisés. Moisés é tirado das águas pela filha de Faraó, que não tinha filhos. E Moisés agora de escravo vai para dentro do palácio como príncipe egípcio. A estratégia que Joquebede teve foi inteligentíssima, foi boa, mas o plano de Deus era sobrenatural. Porque para que Deus livrasse o seu povo da escravidão, e para que Deus não permitisse que o menino morresse ali, Deus fez com que a filha de Faraó, que não podia ter filho, encontrasse o menino, e o menino foi para dentro do palácio, criado como príncipe. Estevão, em Atos capítulo 7, versículo de número 22, diz que Moisés foi criado e educado em todas as ciências e letras no Egito. Em outras palavras, ele foi criado para ser o Faraó. Mas a palavra do Senhor diz que Moisés já tinha cerca de 40 anos, e ele desce para fazer vistoria do povo, para ver o seu povo. E ele vê que há um egípcio que está batendo no hebreu. Imagina essa cena, imagina que é você passeando e você vê o seu irmão apanhando. Seu filho, sua filha, o marido, e as irmãs falam: bem feito.
Pensa, gente. Moisés acabou matando o egípcio para livrar o seu. Vida que segue, ninguém viu. Certo dia ele foi separar uma discussão e o acusador disse assim: eu vi o que tu fez. Quer que eu conte? Sempre aparece um. Se acostume, sempre aparece um, tá? Ele fugiu, porque a pena era a morte. Se um egípcio matasse outro egípcio, a pena era a morte. Ele sabia que ia morrer e fugiu. E fugindo ele vai parar nos desertos de Midian. Vai parar dentro da casa de Jetro, que é sacerdote do Senhor. Porque no Egito, Moisés foi treinado em todas as ciências e letras. Na casa de Jetro, Moisés vai ser treinado, vai aprender a ser sacerdote. E depois no deserto, Deus vai aprender o que é vida com Deus. Porque Deus, quando tem um plano com a gente, Ele trabalha em todos os momentos da vida para nos ensinar coisas. Eu não sei qual é o momento que tu vive hoje, só posso te dar um conselho: aprende. Aprende. Mas chegou o dia na vida daquele homem que a graça queria se encontrar com ele. Meu Deus do céu, gente. E Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. E ele olha para cima do monte. E ele vê algo estranho. Ele vê fogo. E ele vai até lá e vê que é um arbusto, uma sarça. Uma sarça é um arbusto desse tamanho aqui, mais ou menos, pegando fogo em cima do monte. Mas peraí, não era incomum pegar fogo em árvore seca no deserto, 45 graus, 50 graus. O que não era comum era pegar fogo e não se consumir. Quando Moisés se achega para lá e ele olha para a sarça, a palavra do Senhor diz que, devendo Deus que Moisés se virava para ver, o Senhor disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Moisés foi atraído até a sarça. E sabe por que ele foi atraído até lá, gente? Porque era a graça de Deus chamando ele. Quando a graça te chama, você não tem como resistir. Eu sou calvinista nesse aspecto. Não há como resistir ao chamamento da graça. Ou você vem, ou você vem. Porque enquanto você tem poder de escolha, você não foi escolhido. Porque o escolhido não pode escolher. Você não quer, mas você faz mesmo não querendo, porque você não consegue não fazer. É assim. Aí o Senhor diz para Moisés: eu tenho um plano contigo. Eu escutei o clamor do meu povo. Decidi que vou livrar o meu povo. Vai tu lá, vai tu. E livra o meu povo. Aí a palavra do Senhor diz que Moisés esbarrou na primeira barreira. Ele entrou em choque. Por quê, pastor? Porque ele esbarrou no seu passado. Ele é foragido do Egito. Ele saiu fugido do Egito e agora Deus diz: volta. Aí ele fala para o Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo de número 11: quem sou eu para que eu vá até o faraó? Por que ele fala isso? Porque ele sabe quem ele foi, quem ele fez e quem ele era. Ele esbarrou com o seu passado. A resposta que Deus dá para Moisés é: não é você quem vai fazer. Eu sou contigo. Eu serei contigo. Quando Deus resolve o primeiro problema de Moisés, porque a gente gosta de fazer problema para Deus, tá? A gente sempre tem uma desculpa. Hoje não dá. Hoje não quero. Quem sabe mais para frente. Deixa eu acertar as coisas aqui, depois eu vou. A gente sempre tem uma desculpa para Deus. Com Moisés não foi diferente. Ele disse: mas Senhor, olha o que eu fiz lá, hein? Quem sou eu? Aí o Senhor diz: eu vou contigo. Não é tu mesmo, eu vou contigo.
E Deus segue falando. Aí depois Moisés esbarrou em outra barreira, a ignorância espiritual. Porque ele diz assim: quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para aquele povo? O Senhor disse: se o problema é não saber quem eu sou, deixa para mim então. Eu sou o que sou. Diga para aquele povo que o eu sou me enviou a voz. Aí você pode perguntar: o que eu sou? O que Deus estava dizendo é: quando tu chegar lá e o povo perguntar quem te enviou, diga para o povo que o eu sou me enviou a voz. O que eu sou? Ele está dizendo: eu sou o Deus de cada circunstância. Eu sou o Deus de cada momento. Eu sou o Deus de cada situação. Eu quero dizer que eu não sei como é que tu chegou aqui hoje. Talvez tu chegou aqui hoje precisando de cura. Ele está dizendo: eu sou o Deus que te cura. Talvez você chegou aqui precisando de transformação. Ele está dizendo: eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que restaura. Talvez tu precisa de paz. Ele está dizendo para ti nessa noite: eu sou o Deus que te dá paz. Eu sou o Deus que você precisar que eu seja. Ele é o Deus que você precisar que Ele seja. Quando você precisar de amigo, Ele é o Deus que é teu amigo. Quando você precisar de consolo, Ele é o Espírito que te consola. Quando você precisar de conselho, Ele é a palavra da boca do pregador. Ele é a palavra que salta aos seus olhos quando você lê em casa. Ele é o Deus que você precisar que Ele seja. Depois disso, ele esbarrou na sua limitação humana. Que isso, pastor? Eu não tenho poder para fazer nada. Tá? Vou lá pedir para o pastor orar que a oração do pastor é mais forte. Não, gente, não é isso. Eu não tenho poder para fazer nada. Quando Moisés se deparou com Deus dizendo para ele: vai tu e faz. Ele disse: mas eu não tenho nada. Eu não posso fazer nada. Fala a verdade para mim. Você não pensa isso também de você? Eu não sei. Eu não consigo. Eu não posso. Parece tão fácil para eles fazer, mas eu não consigo. Não é verdade? Sabe qual é o seu nome? Moisés. Ele esbarra na sua limitação humana. Capítulo 4, ele fala: mas Senhor, e se mesmo eu falando para eles o que tu mandou falar, eles não creem em mim, o que eu faço? O Senhor disse assim, ó, eu imagino Deus coçando na cabeça, pensando: meu Deus. Deus falando: meu Deus. Ele disse para Moisés: coloca a tua mão dentro da roupa. E ele coloca a mão assim, por baixo do manto. E o Senhor diz: agora tira. E quando ele tirou a mão, estava podre de lepra. Imagina essa cena. E o Senhor diz: põe a mão de volta. E ele colocou a mão. O Senhor diz: tira a mão, Moisés. Quando ele tira, a mão está restaurada. Sabe qual é o recado que Deus estava dando para Moisés? Eu sei quem tu era no passado. Eu sei que tu ainda não me conhece por completo. É isso que ele está dizendo. Só que eu estou te dando condição de fazer algo para mim. Quando Deus faz os sinais através de Moisés, Deus está dizendo para Moisés: eu não estou te enviando para o Egito de mão vazia. Estou colocando ferramentas na tua mão para tu fazer aquilo que eu mandei que você faça. Aí depois que Moisés vê: poxa vida, Deus me deu dons, né? Deus me deu sabedoria, né? Deus me deu unção. Poxa vida, Deus me deu, mas Senhor, eu não sei falar. Capítulo 4, versículo de número 10. Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar. Aí o Senhor diz para Moisés: quem fez a boca do homem? Quem fez o nariz do homem? Quem fez as orelhas do homem? Não fui eu, Moisés. Aí o Senhor diz assim: vai, e eu serei como a tua boca. O que Deus estava dizendo é: eu coloco as minhas palavras na tua boca e tu só fala. Só transmite a minha palavra.
O problema do homem, o nosso problema, é que nós achamos que a gente consegue fazer. E a verdade é que a gente não consegue. A gente acha que temos capacidades de fazer. E na verdade não temos. Nós pensamos que o nosso braço consegue resolver. E na verdade o nosso braço não consegue resolver. É por isso que a palavra do Senhor diz: maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Não é o homem que confia no homem, é o homem que confia no homem, confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força, porque nós não conseguimos. Aí o profeta diz mais embaixo: mas bem-aventurado é o varão que coloca a sua confiança no Senhor, porque fazendo isso ele será como árvore plantada perto do ribeiro, que em tempos de seca suas folhas não murcham e nem caem. O que a Bíblia está dizendo é que o homem que põe no Senhor a sua confiança, cai fogo do céu, estremece o chão, o mar não se abre, mas você permanece de pé, porque a tua confiança está no Senhor. Agora o homem Moisés, que teve um encontro com a graça de Deus, ele volta para o Egito. Mas não se engane, não é o mesmo homem. Como assim, pastor? Não é. Sabe por quê? Porque o primeiro homem que saiu do Egito saiu foragido. O que voltou enviado. Porque quando Deus te encontra, quando Deus te pega, Ele muda a tua identidade. Você deixa de ser um foragido e você torna-se enviado. Você deixa de ser um derrotado e se torna um vitorioso. Você deixa de ser alguém abandonado e se torna alguém que é acompanhado pelo Senhor dia e noite. Quando a graça nos encontra, Deus nos transforma em outra pessoa. É por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer nesta noite para você com essa palavra, que a graça de Deus te escolheu, e você não tem opção. A graça de Deus te marcou, e você não tem o direito de voltar atrás, você não tem o direito de recuar, você não pode fazer isto. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram. João 15,16: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi vocês. Ele nos escolheu. Fica de pé. Ele nos escolheu. Eu queria falar mais, mas não vai dar tempo. Deus te escolheu para uma missão. Deus te escolheu para a salvação. Deus te escolheu para a transformação. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus, agora, que este restante do ano de 2026, você será transformado, você será mudado com a graça de Deus. Você não vai conseguir ser igual a partir de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus a transformação que você veio buscar, a libertação que você precisa levar para casa hoje, em nome de Jesus. Mas e agora, pastor? Deus me escolheu, Deus me levantou. As pessoas vão zombar de você. Agora tu virou mais um daqueles que levam a capa preta debaixo do braço. Agora tu só quer glória a Deus e aleluia. Agora tu só quer saber de igreja. Agora só isso, agora só aquilo. Deixa falar. Quer saber? Gênesis capítulo de número 6. O Senhor disse: eu vou destruir toda a humanidade porque o homem é ruim. Mas antes que Deus fulminasse a humanidade, a Bíblia diz assim: Noé encontrou graça aos olhos de Deus. E o Senhor chama Noé e fala: faz para ti,
para a tua mulher, para o teus filhos uma arca e entra nelas, porque eu vou enviar juízo sobre a terra. Quer saber? Moisés passou cerca de 100 anos construindo um barco, numa época que não chovia, numa região que não tinha água, e todo mundo passa e vê Noé construir um barco e pensa, ele está maluco, ele está louco, não chove aqui, está dizendo que Jesus vai voltar, está dizendo que precisa de Jesus, ele está ficando maluco. E Noé está trabalhando 100 anos, está demorando, estão zombando, até que um dia Deus disse: entra, tu, tua mulher e teus filhos, as mulheres dos teus filhos. E quer saber de uma coisa? Começou a chover, e aqueles que zombavam ficaram de fora, batiam na arca pedindo para entrar, mas foi Deus quem fechou a porta e disse: agora ninguém entra mais. Então eu não sei como é que a tua fé chegou aqui, pastor. Eu cheguei com a minha fé abalada, eu até pensei em parar. Deus manda eu te dizer nessa noite: faz como Noé, trabalha calado, porque vai começar a chover uma hora. Eles vão ficar de fora e você vai entrar. É por isso que eu te digo nesta noite, em nome de Jesus: não larga a tua cruz, não retrocede. A graça te escolheu, você não pode voltar atrás. Você não pode voltar atrás. O amor de Deus foi tão grande por você, que Filipenses capítulo 4, a palavra do Senhor diz que Ele desceu. Ele quem, pastor? Deus desceu da sua glória, tomou a forma de um homem pobre, tomou a forma de um carpinteiro que não tinha nem onde dormir, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, no mais baixo nível da sociedade, ele desceu. Por quê, pastor? Para morrer no teu lugar, para que você olhasse para Ele hoje, para que você olhasse para a cruz de Cristo hoje e dissesse: não volto atrás, porque o meu Deus desceu e foi até o fim por mim. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, fecha os teus olhos. Nós queremos, ó Pai querido, que a Tua graça nos transforme, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, que a Tua graça nos mude em pessoas diferentes, Pai, transformadas. Ah, Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, ó Pai, da nossa incapacidade, sabemos, ó meu Deus e meu Pai, das nossas limitações. Sabemos, Senhor Jesus, que sem Ti nada somos, e quer saber, sem Ti nós nem queremos viver. Ter tudo e não ter a Tua presença é o mesmo que nada. Do que nos adianta, Senhor, ganharmos ouro, riqueza, prosperidade, Pai, e morrermos sem a Tua graça. Por isso nós Te glorificamos nessa igreja, porque a Tua graça nos alcançou, Pai. Tua graça nos alcançou. Pega a tua Bíblia, por gentileza. Vou precisar que as diaconisas se posicionem, pelo menos uma delas. Aleluia. Vou pedir para a diaconisa Jassara se posicionar do lado do pão aqui. Abre a tua Bíblia rapidinho aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Onze, 23. Glória a Deus. Todo mundo achou? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 11, 23. Porque eu recebi do Senhor
o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Estende para cá tuas mãos. Eleva o pão para cima. Ora junto com a serva do Senhor, soberano Deus, eterno Pai. Eis aí, Pai querido, este pão, Senhor. Neste momento, Pai, não é apenas